Olá, boa noite. O Conexão Poder recebe hoje o deputado estadual José Riva. Vamos falar de política, economia, eleições 2014 e, claro, obras da Copa, principalmente o VLT, que teve a primeira composição apresentada na semana passada. Fique com a gente, o Conexão Poder deste domingo está no ar. Ele é um dos políticos mais emblemáticos de Mato Grosso. Se por um lado é um dos mais influentes e atuantes, por outro é alvo de polêmicas e embates. Considerado um dos responsáveis pela implantação do veículo leve sobre trilhos na capital, Riva terá papel relevante nas eleições do ano que vem, mas afirma que não vai ser candidato a nada. Mas será que Riva vai mesmo pendurar as chuteiras em 2014? É o que vamos descobrir. Para a entrevista de hoje, convidamos o jornalista, articulista e analista político, Onofre Ribeiro, e também meu colega de bancada, é claro, jornalista Ramon Monteagudo. Deputado, boa noite. Gostaria que o senhor fizesse, em primeiro lugar, uma análise da conjuntura econômica, do momento econômico que vive o estado de Mato Grosso. Antes de mais nada, meu boa noite, André, boa noite ao Ramon, ao Onofre, aos telespectadores. Eu quero aqui deixar meus cumprimentos. Olha, não é fácil você fazer uma análise da conjuntura econômica do estado de Mato Grosso de forma tão, vamos dizer assim, tão rápida. Mas eu vou tentar aqui, em poucas palavras, pelo menos deixar a minha impressão sobre a conjuntura econômica do estado. Sem dúvida, Mato Grosso, eu costumo sempre traçar um comparativo com a empresa. Mato Grosso seria uma das empresas, se nós fôssemos equiparar os 27 estados a 27 empresas, Mato Grosso seria uma das empresas mais viáveis do Brasil. Só que com uma condicionante. Mato Grosso ainda é um estado, e isso causa preocupação, que tem a sua economia sustentada pela produção primária. Nós iniciamos agora de forma muito tímida um trabalho na agroindústria, a industrialização ainda também tímida, e Mato Grosso, com certeza, com o que produz, tem condições de se transformar num dos estados mais ricos do Brasil, até pela diversidade econômica. O senhor tem uma estimativa de tempo para isso? Eu acredito que em 10 anos Mato Grosso vai ter um perfil totalmente diferente. Primeiro, nós temos que ser um pouco mais audaciosos no processo de industrialização. Eu fiz uma referência um dia à Assembleia que eu gostaria muito de ver os programas de incentivo direcionando mais incentivo para a indústria e me preocupa quando eu vejo grande parte desses incentivos concentrado, por exemplo, na pecuária. Que você sabe que o incentivo na pecuária, ele não atende ao produtor, não é transferido ao produtor. São incentivos concedidos às empresas frigoríficas, que na verdade nem são indústria, são, eu diria que uma semi-indústria. E tem capital lá fora, né? Tem capital lá fora. Não repercute aqui dentro o capital delas. Exato. Além de não repercutir aqui, hoje o produtor encontra um sério problema, o nosso pecuarista, né? Que essa indústria frigorífica, ela está concentrada na mão de uma empresa que monopoliza praticamente a carne no estado. Então me preocupa esse incentivo. Eu acho que o estado tem que trabalhar um programa de incentivo mais direcionado à industrialização, investir pesado na agroindústria numa parceria com os municípios e com certeza Mato Grosso vai ser um estado extremamente viável. Eu diria que já nem falo da produção, porque Mato Grosso tem condições de dobrar a sua produção aí em 10, 20 anos, eu calculo que em 20 anos. Talvez mesmo, deputado. O IMEA tem um estudo que diz que em 2022, daqui a 8 anos, vai estar com um aumento de 76% da produção. Quer dizer, então, lá por 2025, o que dá 12 anos, nós vamos estar com 100% da população, ou mais, né, da produção, ou mais. Né? Eu acho que nós temos uma área de produção, por exemplo, o norte do estado começa a investir pesado na agricultura. Por exemplo, Juara não plantava nada até no ano passado, nesse ano nós já temos uma boa quantidade de área plantada. E é assim também no Araguaia, em que pese nós já temos no médio Araguaia e no alto Araguaia já uma grande produção, mas o baixo Araguaia começa a investir pesado também na agricultura. Esse projeto que nós discutimos da ferrovia, ele é viável e se ele acontecer, com certeza, só aquela região incorpora 4 milhões de hectares na produção. Isso é exatamente 53, 55% da área plantada hoje. Então, vê o impacto que isso pode causar na nossa produção. Então, Mato Grosso, economicamente falando, e aí as pessoas confundem, eu converso muito com o prefeito, vereadores,
Não entendo um estado tão rico como Mato Grosso ter o problema estrutural que tem, a falta de logística, todo mundo conhece a realidade das nossas estradas, as dificuldades na saúde, a falta de recursos para investir em infraestrutura básica. A grande realidade é que Mato Grosso é um município de potencial, não é um município rico. A receita de Mato Grosso, nós perdemos 2 milhões de reais anual, 2 bilhões de reais para a Lei Candir, para a desoneração. Lógico que isso mudaria a realidade de Mato Grosso. Mato Grosso não precisaria estar tomando empréstimo para melhorar a sua logística. Então, são situações que precisam ser enfrentadas. Eu digo sempre que se a presidência da República, se a presidenta Dilma investir em Mato Grosso, ela terá resposta rápida. Eu fico preocupado que eu vejo grandes investimentos no Brasil com retorno muito mais lento, muito mais demorado, enquanto que investir na logística de Mato Grosso, com certeza o retorno é muito mais rápido. Esse assunto da logística, deputado, ele tem incomodado a gente, o senhor está defendendo, todo mundo discute ele, a produção esse ano está sentindo isso nas estradas, né? Não tem como mais trafegar caminhões, etc. Por que o governo federal olha com esse desinteresse tão grande para o estado que tem a maior produção de grãos do país? Como é que o senhor entende isso? É uma articulação política pequena ou a gente ainda não conseguiu se impor? Como é que o senhor enxerga isso? Olha, eu acho que a falta de foco, eu até defendo que a nossa bancada ela tinha que focar um pouco mais na logística. Se Mato Grosso tem uma situação a ser resolvida hoje, essa situação é da logística. Porque tudo tem a ver com a falta de logística. Por exemplo, a falta de recursos para a saúde, para a educação. Imagina você se Mato Grosso tivesse a logística suficiente para a gente explorar o nosso potencial mineral, o nosso potencial de madeira, que ainda é muito grande e o estado não tem poder de competitividade, porque a madeira está concentrada numa região de difícil acesso. Só para você ter uma ideia, o maior produtor de madeira no estado hoje, que é Colniza, nesse momento ele já não pode tirar mais a sua produção. Então, isolado, né? São 4, 5 meses apenas produzindo. Então, é uma dificuldade muito grande. Eu acho que a bancada tinha que focar um pouco mais nisso e buscar um convencimento da presidenta Dilma de que Mato Grosso precisa melhorar essa logística e que o governo federal precisa investir um pouco mais. Se você fizer uma avaliação dos estados que recebem transferência da União, recursos a fundo perdido, Mato Grosso está lá no 17º, 18º lugar. Quer dizer, é muito pífio para a realidade de Mato Grosso. Para o potencial que tem Mato Grosso, é muito pouco investimento. Deputado, o senhor falou de bancada de Mato Grosso. O governador Silval esteve aqui também a semana retrasada e ele reclamou bastante dessa Lei Candir também, que o estado perde aí 2 bilhões por ano. Não há como revogar essa lei, não há como, pelo menos, mudar essa Lei Candir, enfim, revogam-se tantas leis, derrubam-se tantas leis nesse país. Por que a Lei Candir, que prejudica o estado, está nítido isso, prejudica Mato Grosso, ela criou junto um fundo. Não dá para mudar isso, deputado? Ela criou um fundo para ela criou um fundo de compensação que ele acaba sendo insuficiente. Por exemplo, só para você ter uma ideia, desses 2 bilhões que Mato Grosso perde, Mato Grosso recebe de volta aproximadamente 200 milhões da União. 10%. É 10% ou um pouco menos até do valor que Mato Grosso perde. A grande realidade é que nós não tivemos um grande articulista, um legislador que enfrentasse isso. Nós precisávamos, às vezes os nossos legisladores ficam mais preocupados com as emendas parlamentares que acabam sendo pequeno perto das nossas necessidades e esquece que através da legislação nós poderíamos resolver o problema de Mato Grosso. Se nós tivéssemos lá um grande articulador ou alguém de grande influência no Congresso Nacional, com certeza essa realidade poderia ser mudada. Primeiro porque os estados que perdem têm pouca representatividade política. É o caso de Mato Grosso, é o caso em menor escala de Rondônia, é o caso de Mato Grosso do Sul, é o caso de Goiás e o caso de Tocantins. Goiás perde muito pouco, que tem uma bancada maior, 20 e poucos deputados, se não me engano. E Goiás acaba compensando porque já tem um processo de industrialização mais arrojado. E propiciado pela logística, né? Exatamente, em função da sua logística. O deputado, o governador Blairo, ele conseguiu avançar um pouco nessa questão logística, porque foi talvez o principal foco dos seus 2 governos, principalmente o primeiro. O atual governador Silval, ele teve que focar muito na questão das obras da Copa, não poderia ser diferente em função da relevância do momento,
e praticamente ficou mais em cima disso e essas obras concentradas aqui na Grande Cuiabá. O senhor acredita que, passado esse momento da Copa, seria de novo a hora do próximo governador voltar a priorizar a questão da logística? Bom, Ramon, eu creio que se o governador Sival concretizar o seu principal projeto, que é o MT Integrado, ele vai ter investido em logística mais ou menos o equivalente que foi investido pelo governo Blairo. Naturalmente que o governo Blairo não teve a mesma facilidade em levantar empréstimo em função da capacidade de endividamento do Estado. Com a sua capacidade de endividamento recuperada, o Estado do Mato Grosso pôde já ter acesso a grandes empréstimos. O caso do MT Integrado, o caso do empréstimo das pontes. Só para você ter uma ideia, Mato Grosso vai fazer em ponte concreto o que ao longo da sua história ela não fez. São aproximadamente 200 pontes de concreto. Nós tivemos um programa um pouco menor, semelhante, no governo Dante de Oliveira, foi o Brasil-Itália, que foi 45 milhões de dólares, 55 milhões de dólares. 110 pontos. Vamos investir agora o triplo disso em construção de ponte de concreto. Vamos investir aproximadamente 1,5 bilhão nesse programa MT Integrado, que vai pavimentar aproximadamente 2.000 e poucos quilômetros de estrada. O que nós precisamos é um pouco mais de celeridade nessas obras. Infelizmente, o Brasil enfrenta um problema sério. O processo de licitação em Mato Grosso, eu diria que é um verdadeiro martírio você enfrentar uma licitação para construir uma estrada, para fazer um grande investimento. E as licenças também, licenças ambientais. É o caso do VLT, que o governador Sival reclama e reclama com razão. O tempo que nós perdemos com suspensão da obra, com a discussão da ponte do Rio Cuiabá, a falta de, por exemplo, uma questão muito cobrada, por falta de 2 médicos bariátricos, a obra ficou paralisada. A obra do VLT, as obras da ponte para viabilizar o VLT não pôde ser realizada. Por falta de arqueólogos, tem 3 no Brasil, Mato Grosso atrasou alguns dias na obra. Aí vem as ações do Ministério Público, aí vem... Olha, é um processo que, quando você passa por ele, você for fazer uma retrospectiva, dá para escrever um livro, cada processo de licitação desse. Eu queria perguntar uma coisa. O senhor tocou na logística, tocou nessa dificuldade dos licenciamentos, da burocracia, né? A licitação virou, de fato, um martírio. Eu tenho, no mínimo, 13 órgãos federais e estaduais envolvidos, tribunais, etc. A sua leitura de futuro, do próximo ano em diante, da agora para frente, o que um próximo governo teria que focar no Estado? Olha, primeiro, essa estrutura logística de Mato Grosso existente, ela está deteriorada. Eu espero que o governador Sival recupere parte dessa logística. Segundo, Onofre, por mais que o Estado tenha investido em logística, ainda precisamos fazer grandes investimentos. Nós ainda não atingimos a logística suficiente, mesmo com esses investimentos, para explorar o potencial que o Mato Grosso tem. Acho que o Mato Grosso precisa rever e precisa reabrir a discussão sobre as hidrovias, precisa continuar debatendo a necessidade de construção dessa ferrovia Mato Grosso-Pará, que ela nos leva, eu diria que ela viabiliza a nossa produção, e não só de Mato Grosso, ela viabiliza o Brasil, porque o Porto de Barcarena e de Espadarte, ele tem capacidade para exportar a nossa produção. Eu me preocupo muito, e eu vejo defensores da ferrovia Santarém, do Porto de Santarém, do Porto de Madeira, e eu me preocupo muito com a baixa capacidade desses portos, me preocupo muito com a dificuldade de construção dessa ferrovia para Santarém, em função da condição do solo, da topografia dessa região. O Porto de Santarém está com a sua capacidade reduzida em função da falta de chuva, começou a recuperar agora. O Porto de Madeira, idem. E só para você ter uma ideia, o Porto de Santarém ele tem capacidade para exportar menos de 70% da produção de Sorriso. Quer dizer, isso é preocupante. Nós estamos falando aqui que em Mato Grosso, no ano de 2022, vai exportar, produzir 76 milhões de toneladas contra os atuais 38 milhões de toneladas. Então, amanhã temos um problemão pela frente aí, se nós focarmos só em Santarém. E sem você levar em consideração ainda que o
Canal do Panamá está sendo ampliado e ele vai passar de 340 milhões de toneladas para 610 milhões de toneladas. Então, a nossa saída é o Pacífico, a nossa saída é o Norte e a série de vantagens que nós temos em, por exemplo, evitar 10 mil quilômetros de ir e vir pelo oceano, levando ou trazendo nossa produção. Esses produtos que chegam a Mato Grosso, eles chegam em Paranaguá e tem que descer de caminhão. Então, essas rodovias nossas que já estão sobrecarregadas são verdadeiros corredores da morte. Então, nós começamos a falar de logística, a gente vai longe, aí você me perguntou qual o foco do próximo governo. Que foco ele tem? Continuar investindo em logística, na melhoria das nossas rodovias, nas hidrovias, que é necessário que a gente reabra esse debate imediatamente. Eu diria que o Brasil se acovardou nessa discussão. O que emperra a questão nas ferrovias? Emperra que o Brasil cedeu para as pressões internacionais, de ONGs, de pseudos ambientalistas, de gente, aí me desculpe, tem muita gente boa no Ministério Público, não é uma crítica ao Ministério Público, de promotores que às vezes querem conhecer mais do que os profissionais da área. É muito mais um entrave político do que um entrave técnico? É um entrave técnico, mas ele é político também. E a gente sente, e aí tem uma série de outros componentes que acabaram atrapalhando a discussão das hidrovias. O senhor acha que, tirando a logística, porque a logística ela é só um aspecto de um futuro? Eu acho que o Mato Grosso tem que definitivamente traçar um planejamento para resolver a questão da saúde. Eu não tenho dúvida que essa é uma das questões que mais pega no Estado. E precisamos pensar na qualidade do nosso ensino, a nossa educação. Quando a gente foca muito e fala, olha, e eu vejo o governador Silval investiu muito na recuperação dos espaços físicos, o governador Blário investiu muito, mas eu já estou preocupado com a questão pedagógica, a qualidade do ensino, que tipo de profissional nós esperamos ter amanhã e qual a qualidade do nosso ensino fundamental, do ensino médio. Descuidamos muito do ensino médio, esses jovens estão chegando despreparados no ensino superior. Então, é preciso pensar na saúde, na educação e é preciso ter um governo mais social. O senhor é um dos maiores críticos, apesar de fazer parte da base de sustentação do governo, o senhor tem mantido uma postura bastante crítica, né? O senhor, inclusive, recentemente falou que tem muito puxa-saco no governo, que acaba até atrapalhando o governador, porque fica dizendo que tudo está bonito, tudo está lindo. Que análise o senhor faz crítica em relação ao governo do Silval Barbosa até o momento? Olha, eu acrescentaria um adendo, me permita. O governador entendeu o momento? Olha, eu acho que o governador, um dos mal que, uma das doenças desse Estado, é que, primeiro, nós tínhamos necessidade de fazer um grande investimento para fazer uma boa Copa do Mundo. Era necessário que o governador realmente focasse nas obras da Copa do Mundo. Mas daí até você abandonar setores essenciais em função da Copa do Mundo, isso causou, vamos dizer assim, em todo o interior do Estado, uma onda de insatisfação. O senhor acha que ele abandonou? Eu acho que o governador descuidou um pouco do interior. Por exemplo, você pega um município como o meu, o município de Juara, nós não temos uma grande obra em Juara. Nós vamos ter o MT integrado, que vai atender o Estado, mas eu acho que o governador foi um tanto penalizado por essas obras da Copa. Em que pese a Copa do Mundo é uma conquista, em que pese todos nós tenhamos lutado pela Copa do Mundo, nós tínhamos que fazer um equilíbrio disso. E você falou do puxa-saco, eu vou dizer que é o seguinte, o puxa-saco ele enterra governador, enterra prefeito, enterra empresário. Enterra deputado e eu também. eu enterro deputado, eu odeio puxa-saco. A minha equipe sabe disso, graças a Deus eu não trabalho com puxa-saco, eu gosto de ser criticado, eu gosto de ser questionado, eu gosto que a minha assessoria me indique o caminho, quando nós estamos errados, a gente saber desviar. E, lógico, assim mesmo você já tem dificuldade, porque um estado como Mato Grosso, com tantas demandas, com tantas dificuldades. Então, eu diria que o governador Silval ele teve um secretariado que deixou a desejar. Não dá para você generalizar que nós temos bons secretários. Mas, no geral, se você for fazer uma avaliação da equipe do governador Silval, e eu faço muito essa
essa avaliação, eu mesmo e o governador Sival, eu sou amigo pessoal do governador, acredito muito nele, acredito na sua capacidade de trabalho, na sua boa intenção, mas se você for fazer uma avaliação, o Blair tinha uma equipe muito mais técnica. E é um erro de qualquer governante achar que tem que governar com político, porque só assim faz política. Você tem que governar com técnico, porque através do resultado você faz política. É isso. Eu acho que esse é o grande pecado que houve. Exato. Eu sou político e tive a oportunidade de passar pelo executivo e sinto toda vez que eu priorizei o técnico numa determinada área, eu tive bons resultados. Toda vez que você prioriza o político, você acaba dando mais atenção ao varejo, dando mais atenção à política, que eu digo no varejo, e você acaba não discutindo os grandes projetos. Então, acho que o Mato Grosso perdeu muito com isso. Não dá para você, como eu disse aqui, generalizar e dizer, olha, o secretariado de um modo geral é ruim. Mas dá para você dizer o seguinte, quando o governo não tem um bom técnico, um bom assessor para dar os rumos da política que você tem que desenvolver naquela área, e nós temos que trabalhar com políticas públicas. Você vê, por exemplo, o caso da saúde, eu acho que nós cometemos uma série de erros na saúde. A questão das OSS, no meu entendimento, a questão das OS, aí você vai dizer, agora por último, nós tivemos o secretário Mauri, qual a culpa que o secretário Mauri teve na saúde? Nenhuma. O secretário Mauri tocou um carro que vinha andando, e vinha andando com muita deficiência. A questão da saúde, ela começou mal lá atrás, e eu diria que ela já vem mal de algum tempo. E igualmente na questão da educação, quando eu disse um dia, até fui mal interpretado por isso, teve alguns professores que me questionaram muito quando eu disse, olha, eu contrataria uma pessoa referência. Eu lembro quando o governador Dante de Oliveira foi nomear um secretário de educação, aí um dia ele falou assim, brincando, aí a gente já tinha uma certa liberdade, Zé Riva, quem que você acha que devia ser secretário de educação? Todo respeito ao saudoso Dante, que eu tive muito apreço. Eu disse, o Chalita, contrata um profissional referência para esse setor e traga alguém que pode resolver, que possa fazer um planejamento pedagógico, que tenha preocupação com a rede física, mas que tenha, acima de tudo, preocupação com a qualidade do ensino, alguém que entenda e consiga entender a complexidade de Mato Grosso, um estado em transformação, um estado que precisa sair da condição de estado produtor primário para condição de estado industrial, que está naquela fase de transição de forma muito tímida e precisa de alguém que conheça e saiba pensar Mato Grosso e colocar em prática um planejamento pedagógico adequado à nossa realidade. Então, esta qualidade de ensino, ela compromete muito o desenvolvimento do estado. Quando o ensino vai mal, você compromete os demais setores. E aí vem a saúde, vem a questão dos incentivos fiscais, que, no meu ponto de vista, faltou mais determinação em termos um incentivo fiscal que beneficiasse setores e não empresa desde o início. Isso ficou muito focado em algumas empresas, isso é ruim para o Estado. Você acredita que esses incentivos são usados de maneira política também, para beneficiar grupos? Olha, se não são, eles, e se não foi, vamos dizer assim, de forma premeditada, ele acabou beneficiando. Venhamos e convenhamos, ele acabou beneficiando, surgiram alguns novos milionários a partir do incentivo. Os incentivos são importantes para o Estado, são, e tanto é que eu fui um dos que mais lutei para renovar o incentivo, através de uma luta do presidente Jandir, que entende bem isso e defende o incentivo com mais, vamos dizer assim, de forma mais justa. Eu diria que praticamente todos os empresários, a maioria dos empresários defendem isso. Quando você concede um incentivo a uma determinada empresa num setor, você tira o poder de competitividade da outra. E nós tínhamos que ter um outro foco, de que Mato Grosso já está na hora de começar a criar entrave para, por exemplo, a indústria de máquina pesada. Os fornecedores de máquina pesada já têm que encontrar alguma dificuldade em atender Mato Grosso. Nós já temos que brigar por uma indústria de máquina pesada aqui. Afinal de contas, Mato Grosso é o estado que mais consome máquinas agrícolas. No entanto, estamos na iminência de perder essa indústria para um estado que utiliza muito menos que Mato Grosso. Então, quer dizer, essa é uma discussão que nós temos que fazer. Quando você fala nessa discussão... Nós já falamos aqui de infraestrutura, de saúde, de educação,
enfim, levando-se em conta também que a segurança no Estado também é muito fraca, pode-se afirmar que o Estado caminha errado há décadas e vai continuar caminhando errado. O senhor pensa dessa mesma forma? Não responde agora, o senhor responde daqui a pouco, depois do intervalo. Você em casa não sai daí, daqui a pouco voltamos então com o deputado José Riva, debatendo as questões políticas e econômicas de Mato Grosso. Até já.